E ela já estava amarrada. Quando o carro apontou lá, um gritou: Padre Genaro, o padre não voltou, não disse que não voltava? Aí, por quê? Porque só veio um carro. Mas quando o carro chegou perto, eu queria ver os olhos aqui e viu a cara e viu o padre. Você ia ver. Entrei para a igreja e casei. Casei com uma aliança emprestada e ela não. A mãe dela não estava presente, meus pais não estavam presentes. Aí fomos para a roça fazer galinha. A galinha lá na Aí no dia seguinte, não toquei na manhã, só tinha dado um cheirinho pequeno. Aí conclusão da conversa. No dia seguinte, eu fui para a casa da minha mãe, que é perto, acordei. Ela disse: Raimundo casou, eu descasei. Casou com uma mulher que você queria, foi boa sorte, meu filho. Aí no dia seguinte já não cheguei muito consigo, mas não pode tá com lá de um abraço. Isso agora, lua de mel, donzela, eu digo: como é que eu vou fazer esse negócio? Aí tá, nessa correria, que foi muita correria, era um Fusca, você sabe, era o carro do ano. Mas tocando. Quando nós chegamos, faltando 6 km aqui da conta, o que aconteceu? Eu e Nelson, porque Nelson é meu parceiro, meu irmão, meu parceiro, toda a minha, tem uma história. Minha casa a gasolina. Indo para a lua de mel. 6 horas da tarde. Estava jogando Brasil e Rivelino marcou 4 gols naquele. Era 4, não tem isso aqui, era roupa 74. Aí passou um carro dizendo: olha só, eu vou para a roça. E eu não arrumo a gasolina, que tá bom, mas eu vou para a roça, se a gente me socorrer, aí quando eu voltar, eu levo para a cidade e pego a gasolina e socorro. Aí vinha um caminhão Chevrolet. Aí parou. O nome do cara é Raimundão. Até ele era PM, não podia chamar de Raimundo Vacabão. Ninguém parou. O que aconteceu? Acabou a gasolina. Tem gasolina, mas não tem contrapuxo e não tem vazia. Porque tem prazo que não existia. Sabe aquele chapéu dos... O cara tinha, o cara disse: meu chapéu está aqui. Aí nós tiramos o suspiro do peito do fogo, que já teve fogo, sabe? Tem um suspiro quando nós está. Aí nós puxamos 3 chapéus e batemos. E aí, fui passar o dinheiro, nós também estamos aqui hoje, já tem 39 anos de casado. Está entendendo? 4 filhos aqui, Deus me deu, mas era. E eu troco de todo mundo, mas não troco de mulher, porque tudo é igual. O maior crime do país é 30 anos de idade. Você pagou para o pastor, 30 anos de cadeia, você está com tudo pago, não está? E quem tem 39? E a minha vida é essa. E como o Fausto já falou, isso aqui, jamais no mundo eu imaginei um dia eu entrar na vida. Não é realidade na vida. E Paulo disse, o Fausto me disse, o palestrante, eu tenho uma palestra, eu tenho história para contar. E sobre a vida financeira, eu sou um tipo de Deus me dá tudo que eu tenho. O que é dinheiro? Tem que pagar a conta e sobra. Tem outra coisa, não? Não, não tem. O que é muito dinheiro? Não existe muito dinheiro. Isso tem muito dinheiro? Não tem. Eu morei como de cozinha. Ela, a Roy e a Tu, para fazer a noite, a gente fazia escondido para hoje eu não posso morar no que eu tenho também. Agora, nunca desista daquilo que você quer. Vou botar uma coisa para você, manda quem pode e obedece quem quer. Todas elas passaram de ano. A professora, como é que é o negócio? Professora que é enjoada e você sabe. Porque vocês sabem que a maioria das mães vai lá na escola, tem professor, e o filho dela, ela não pergunta. Porque se perguntar, também o menino não conta. Ele conta? Ele conta completamente diferente. Então você sempre manda quem pode e obedece quem tem juízo. E nunca desista, nunca, daquilo que você quer. Não existe. E financeiramente, a vida foi essa. Aí eu lutei. Hoje eu estou aqui, não tenho palavra. Muito obrigado por você estar escutando essa coisa que eu gostei de sua não é pedido, né? Tá? Faça isso, não desista, vão atrás, brigue, lute. Nunca se dê por derrotado, que em cima das minhas derrotas, que eu estou contando as pingas que eu tomei. Os tombos eu não conto não, senão vocês vão começar a falar isso. São muitos. Então o que é os tombos? Os tombos são muitos. Esse aqui é meu parceiro, meu esposo de gasolina, eu digo para ele sempre. Se tudo que eu tivesse fazido comercialmente, honestamente,
que comprar e pagar não é obrigação. Não é ser bom, não. É obrigação. Eu nunca dei um cheque sem fundo. Você não está me fazendo nenhum favor. Eu nunca dei. Não, já dei muito, mas o gerente pagou. Nunca devolveu para mim. Mas eu não estou sendo bondade para ninguém. Eu estou fazendo a minha obrigação de cuidar do meu direito. E o meu direito de vocês, se nós tudo aqui, sabe quando é que começa? Quando eu termino. E não tem sábio. Você sabia que não tem sábio? Não tem, mas o professor falso. Ele vai ter que estudar mais. Vai ter que aprender mais, não é não? E nunca se cansa, então por isso. E o que é a vida para você viver bem? Respeitando quem você vive, por exemplo, tem aqui. Outra coisa. Nunca dormi no sofá. Está aqui do lado, nunca briguei. Porque se eu estou errado, quando eu digo eu, todos nós aqui, eu estou errado. Eu chego para o professor, eu estou errado. Ah, mas é para você isso, aquilo, tá bom. Ai, eu não estou errado, irmão. Você não está certo, tá? Amanhã nós conversamos. Não tem. Vocês todos, jovens, bonitos, inteligentes, você tem seu namorado. Aí, automaticamente, ele faz uma coisa que você não gostou. Fecha o outro lá. Alô, não gostei disso. Não fale nada. Amanhã, não tenha controle emocional, gente. Em todos os sentidos. Quem ri do grupo vive melhor. Quer melhor, mas vive melhor que está custando. Matou. Ele é indefeso. O ser humano fica indefeso. Agora você vai na hora do pico bater o pé. E quando se gosta e quando se ama, tem que ter respeito. Mentir? Não. Defesa sim. Uma defesinha, compramos ali, vamos gostar. Vai contar alguma coisa? Conta a história da carta. De quê? Da carta. Meu pai chamou Otaviano Ferreira de Matos. E eu na matemática, eu matava todo mundo na palmatória, nesse dia que eu tive na escola. 8 e 8, 16, 5 vezes 8, 40, fora nada, 5, 4, 9, sobra 1. Esse aqui, eu pego uma conta de diminuir o caderno, mas eu faço 3 linhas diminuindo em cima, eles como? Não vou lhe ensinar, né? Aí eu com dinheiro em julho, que eu comprei o carro, minha carta de 1º de junho de 73. Eu digo, eu não dirijo sem carta. Eu com dinheiro para comprar, não compro. Eu só compro o carro quando tiver a carta. Comprar meu carro para eu dirigir. E como eu tirava para analfabeto? Otaviano Ferreira de Matos, ainda tem um coisa Ferreira. Otaviano Ferreira de Matos, botava assim que nem doutor. Eu conheço passar. Eu fazia. Aí me matriculei tudo eu gravo, na rua Barra Funda, na escola São Pedro. Pegado no teatro, São Pedro da rua Barra Funda. Aí fiz a matrícula, paguei. O volante tem quebra. Mas o escrito não tem. Como é o escrito? É 10, você pode acertar, errar 3. Aí eu vinha. Tinha dia que eu fazia a prova, fazia o teste lá na escola e estava até passado. Eu tinha que fazer. Eu falei pro cara. E aí vinha a pressão, eu digo, marque a minha prova. Você tá louco? Você não faz nem aqui, imagina lá. Marca a minha prova. Mas como vou marcar a sua prova? Não vou. Qual é o problema? Porque se você não for reprovado, você vai pagar uma taxa a mais e espera mais um dia para fazer. Eu digo, é isso que eu quero. Você não está com dó do meu dinheiro não, tá? Não. Aí fomos em 7 de agosto. Tinha 3 que era daqui. Um japonês que fazia russo. Nem sabia o que era isso. Que era um restaurante, mais analfabeto que eu não conhecia nem branco nem amarelo. Ele se ferrou porque a mulher disse, isso aí é demais, para com isso. Aí tocamos para e todo mundo, aí eu bestinha conversando, entende? Cheguei no Detran, bem lá, uma sala lá de completo, cadê minha caneta azul? Aí eu fiz um testado, Raimundo Soares Matos, Otaviano Ferreira de Matos, Isaura Soares César, comerciante brasileiro. Não dá para entender. Não vamos perguntar, eu escrevi errado, certo?
tem português. Caiu. Primeira boa, terceira boa, a quarta boa, a quinta boa, a sexta. Caiu a buzina e a faixa. Se é proibida, quando é proibida buzinar em frente do hospital, o cara está dormindo, entra na buzinar. Aí já estou feliz da vida. Diga aqui, Micael, quando é obrigatório ligar a lanterna do carro? Fora do carro. Tudo vocês têm carro. Quando é obrigatório ligar o carro fora do carro? Se é das 6 às 6 ou quando escurece? Porque quando escurece, é obrigatório das 6 às 6. Quando escurece, liga, isso aqui é fácil. Das 6 às 6 é obrigado a ligar. Pá! Aí estava com o certo fechado. Não gastei, entrei, acertei 8. Fomos embora. Quando nós chegamos lá, aí levanta. O baile não passa, ele passa não. Aí eu tinha um desse ali, naquele tempo a gente não tem mais, mas aportava cerveja. Vamos aportar 2 cervejas para nós tomar amanhã, como eu vou passar. Era o cara que dava, o professor do final. 2 cervejas. Se eu perder, eu pago 4. Se eu ganhar, se o cara tomar 2, ganha 1.000 pessoas. Com 3 dias passei lá. Não acredito, como você passa de lá? Só perguntar para o Deitão. Aí comprei a carta, tirei a carta, comprei o carro na Savena, na Alameda de um ano, trabalhando com a Ivete. Botei no seguro. Pensando nela. Bati 14 vezes no mês. 14 vezes no mês. Quando eu era Paulista seguradora. Quando eu era São Raimundo, bateu 12 vezes. Aí eu já morava na Moca. Aí tinha a Dona Maria, que era a Dona Ana, que deu saconha, e não sei o quê. E ela um dia chegava. Aí um dia eu entrei debaixo de uma carreira. Tem uma menina que ela trabalha na Mário Costa Pinheiro, era bonita. Mas eu queria namorar com ela, eu queria namorar com ela. Eu fiquei aí feliz, ou bela, ou não sei o quê, ela ficou. E ela não me queria, mas quando ela me viu, ela ficou olhando, eu fiquei olhando pra ela. Entrei o gancho que amarra ali as cordinhas, ficou doidinho. Aí daí agora, no dia seguinte, Dona Ana chegou, Dona Terezinha, que é mesmo, cadê Raimundinho? Tá dormindo, não tá no hospital não, e o carro daquele jeito? E aí, eu passei 14 anos. Você bateu no carrinho de sorvete e uma bomba de gasolina. Outra vez caí dentro do rio, fui buscar ele e meu cunhado. Dentro do rio. Então a minha vida foi essa. E aí, quando foi crescendo... Ali ela estudou em escola pública até a 7ª série. Essa estudou até a 6ª. Aí foi melhorando a vida. Aí já mandei para estudar naquela beleza que é minha algarística, que eu sou ajuda, né? Não posso falar que eu não estudei nenhum. E aí ela foi para São João, depois foi fazer a FNU e estão aí. E financeiramente, é aquilo que eu já lhe disse. Não sou rico, mas o que eu tenho é para viver. Conservo as amizades por onde eu passo. Essa pessoa que você está vendo aqui, eu nunca... A coisa mais difícil do mundo é não levantar em casa cantando. Hoje eu cantei. Quando vivi, cantou, corri. Aí, por quê? Porque isso lhe preenche, isso lhe solta. E quando vem aquelas coisas que você não aceita, a vida é tão fácil. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu tenho amigos, trabalha comigo 80 funcionários, mais ou menos. 80, 85. E gente que o piso salarial é pequeno. E tem uns que eles fazem a festa. E aniversário do filho, faz a festa do aniversário dele. Tem outros que não dá. Por quê? Todo mundo trabalha num emprego só. Ganha igual. Um simplesmente feliz da vida e outro se maldizendo de tudo. Por quê? Se nós soubéssemos, ninguém fazia isso. E todos vocês, quando achar que a vida está dura, por qualquer motivo, dê uma olhada para trás, gente. A filha é grande. Eu vou contar uma passagem para você. Era eu, ele e outro rapaz, nós tínhamos escritório na Rua do Filho, quando entrou o plano real. E a gente era do comércio, quando trocou o RV para virar real, era muito dinheiro que se ganhava. Não era pouco, não. Naquele tempo tinha outro. É muito dinheiro. Carregava numa sacola. Porque é muito. Porque não gastava todo, é muito, né? Você ganha 2 mil, não gasta todo, é muito, não. Trabalhando no mil não é muito. Aí,
E eu tinha o banco, eu tinha a conta sempre no Itaú. E na Fernando Falcão, na agência 0762. E eu chegava, aí eu catava o dinheiro para os comércios viajar, botava numa sacola, numa pasta, e chegava no hospital, tirava as contas de pagar, tirava o dinheiro, depositar, separava. Tinha o doutor Frito, que era um médico espírito, que era no Ipiranga, você lembra? E ele teve lá, não sei se é Castelacão aí, não me lembro. Eu acho que, tudo bem. Isso, e aí, quando eu estou saindo, descendo do escritório, o telefone toca. Zé, minha telefone para você, eu ia 20 para as 4. E era a pessoa que estava telefonando, era um negócio importante. Eu voltei para dizer ele. Nessa comunicação de uma segunda-feira, ele não comeu 15 minutos. Como ele correu, vai para 3, para 5 para as 4. Porra, para 5 para 4, eu tenho que ir no banco. Eu li, não, vai, você vai. Eu peguei, aquele farol da discípula. Só demora 5 minutos. É 5 minutos. Bate 5. Todos nós já fizemos isso. Nós separamos no farol que não tem coisa que não acontece, uma coisa que você está fazendo. Bate na volante. Coitado do banco, não tem culpa não. Nessas alturas do campeonato, Deus disse, Raimundo, a natureza do doutor Raimundo, vai por lá. E tinha fila, e ele só queria de terça. Isso era 4 horas da tarde, me lembro que tinha uma velhinha assim, sentado, conversando, numa cadeira, e uma pessoa antiquerida dela, não sei se era filha, segurando um coração. Eu digo, como a gente é muito pesado, né? Uma fila daquela para ver se atendia na terça-feira, para ver se arrumar uma solução para isso. Eu com a bolsa cheia de dinheiro para pagar as contas sobrando e reclamando da vida que tinha feito de nada. Digo, Deus não perdoe. Aí liguei para o Sérgio, não pode vir, Zé Brito. Eu voltei isso. Então você vê como a gente é tão fraco. Não tinha problema se o cara chegar ia pagar, deixar eu pagar. Mas eu achava que estava tudo errado, porque eu estava atrasado para entrar num banco para pagar uma coisa que não tinha necessidade, se pagasse de 5 para. E tinha uma pessoa ali morrendo, para tentar para ir numa pessoa, nem médico, eu não sei, vamos deixar aí para quem julgar, né, que nós somos feitios, para ver se arrumar uma luz para ela e dar um resultado. Não ia acontecer.